Glória a Deus, meus irmãos, mais uma oração da manhã. E nesta manhã, meus irmãos, vamos falar de amor, de fé e de esperança. Lá na primeira epístola de João, capítulo 5, e versículo 1 em diante fala: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, meus irmãos, precisamos entender: as pessoas precisam ser confrontadas com essa insuperável verdade. Como os discípulos de Jesus, a nossa vitória sobre o mundo já está declarada. Os fundamentos deste fato são o sacrifício vicário do Cristo, o qual é responsável pela fé, que se desenvolve em cada um de nós, fundada na graça e na fé. Nossa vida se edifica para a glória do Eterno, para que possamos promover o amor que acolhe a todos e seguir os maravilhosos princípios da palavra. Então, meus irmãos, nessa epístola a gente tem que entender isso, que a gente tem que crer na fé que Cristo é o nosso único Salvador. E assim a gente vai nascer de novo, vamos ser transformados, para assim a gente poder herdar a vida eterna lá no céu, como todos nós queremos. E sim fazer os mandamentos, diz a Bíblia, os mandamentos que Deus deixou para nós fazermos. Então temos que entender isso. Esse é o amor de Deus. Um amor verdadeiro, que pela graça somos salvos, mas temos que dar esse primeiro passo de crer pela fé. A fé é um presente de Deus que Ele deu para nós, para a gente acreditar que Jesus Cristo é o nosso único Salvador. Então, que possamos se arrepender deste mundo pecaminoso, onde tem tantas coisas ruins, onde tem morte, doenças, onde tem prostituição, onde tem feitiçaria, e tudo isso não agrada a Deus. E temos que andar em santidade com Deus. Então temos que fazer isso, crer na fé que Cristo salva. Porque lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13 diz: assim permaneçam agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então, meus irmãos, para a gente entender sobre o amor que transforma destinos, João mesmo falou e discutiu questão do amor a partir dos critérios bastante específicos, a relação com o Pai e a relação entre os irmãos, e a nossa obediência à palavra. Nossa fé em Cristo é o componente fundamental para uma mudança radical em nossa rota de vida. Somente por meio de um coração aquebrantado diante do Redentor, podemos experimentar a riqueza das bênçãos e da graça divina. É urgente que voltamos a valorizar e a ensinar a respeito do novo nascimento e das maravilhas e da transformação que uma vida dedicada ao Cordeiro de Deus promove no interior de um discípulo que ama a Deus. Não pode viver na prática premeditada e deliberada do pecado. Lá em Salmos, capítulo 86, versículo 15 diz: mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Então a gente entende que Deus ama muito os seus filhos. Então existe o amor entre nós, e o próximo a se houver amor é o Altíssimo. Isso é reafirmado e rememorando aquilo que o Mestre declarou de forma indubitável:
Então, toda forma de amor apartada de Deus não passa de manipulação emocional, engano sentimental. O cristianismo é uma opção radical pela solidariedade, generosidade e serviço ao próximo. Aqueles que tiverem um encontro verdadeiro com Jesus de Nazaré são necessariamente promotores de uma sociedade pautada no amor, na compaixão e no respeito ao próximo. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2 fala: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meus irmãos, o novo nascimento nos concede outro padrão de vida. Não existe cristianismo sem transformação. Muitos em nossos dias apregoam uma mensagem adocicada, na qual os indivíduos são convidados a permanecerem da mesma forma que estão, sem confrontar os seus próprios pecados. Estes até podem fazer muito sucesso, lotarem templos, contudo jamais serão dignos representantes de Cristo. O Evangelho registra de maneira tão sublime e marcante que aqueles que são de Cristo não vivem mais no pecado. Então temos que entender e lembrar que a condição espiritual daquele que nasceu de novo é a vitória sobre as fortalezas das trevas. Atentemos, entretanto, para a verdade daqui que é clara, afirmando nossa vitória sobre o mundo e as estruturas infernais que ditam a rota de nossa sociedade. Deus não nos deu uma condição de imunidade com relação às doenças, infortúnios, catástrofes naturais e crises pessoais. Somos salvos para enfrentar o mundo e, mesmo sabendo de todas as oposições, o Eterno nos conforta com a promessa de estar sempre conosco. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram as coisas novas. Então entendemos, irmão, quando correspondemos ao chamado divino e ao convite do Espírito e da Palavra, Deus realiza atos soberanos que nos introduzem na família do seu reino, regenera os que estão mortos nos seus delitos e pecados, justifica os que estão condenados diante de um Deus santo. Então, meus irmãos, nossa salvação traz nós a um novo relacionamento que é muito melhor do que aquele que Adão e Eva desfrutavam antes da queda. A descrição da Nova Jerusalém demonstra que Deus tem para nós um lugar melhor do que o jardim do Éden, que todas as bênçãos do Éden intensificadas. Deus é tão bom, Ele sempre nos restaura algo melhor do que aquilo que perdemos. Desfrutamos da comunhão com Ele agora, mas o futuro reserva-nos a comunhão intensificada com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, obrigado, papai, por mais essa manhã que estamos de pé, Pai, firme, respirando. É graças a Ti, Senhor nosso Deus. Vamos sair mais um dia de batalha. Aqueles que vão trabalhar, aqueles que vão estudar, aqueles que vão fazer algo produtivo para a sua vida, Pai. Leve em segurança, Pai. Traz em segurança. Coloca os anjos ao redor, Pai. Acampada a cada um de nós, Pai. Nos livra de acidente, de assalto, do homem mau, do inimigo nessas ruas perigosas, Pai. Continua conosco, Pai. Dá a cada um de nós a necessidade, só o Senhor sabe. Pai, que possamos arrepender todos os dias, Pai, de nossas falhas, porque somos tão pequenos, Pai, e humildes, precisamos de Ti, Pai, todo dia, todo momento, Pai. Que o Espírito Santo nos guie, Pai, num caminho reto, desviando da tentação e do pecado, Pai. Continua conosco neste dia, Pai. E só temos que agradecer no nome santo do Seu Filho, nosso único Salvador, Jesus Cristo. Amém.